Vamos começar. A Neri tá entrando. Oi, Neri. Olá, Renan, tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Te ouço bem. Você me ouve bem também? Me ouço. Hoje eu tive alguns problemas com o microfone, era bom verificar, né? Não é o momento para ter esse Hum, problema. com Isso pode certeza. acontecer. Só um minutinho. Eu tô aqui com as minhas anotações, né? Acho que é uma pessoa preparada. Tem um pessoal que tá entrando aí, né? Então, o pessoal tá acenando, legal, bacana. Vamos começar, a gente é bem pontual, né? A gente, professor de inglês, sempre acaba brincando com pontualidade inglesa, já vi muito essa brincadeira. A gente precisa manter o nosso horário. Então, Neri, bem-vinda. Primeiro, eu queria dizer, assim, muito obrigado por aceitar esse convite, né? Nós somos muito amigos, então, com uma amizade, às vezes a gente acaba chamando para umas coisas um pouquinho diferentes. Esse é um convite, eu acho que um dos mais diferentes que eu já devo ter feito para você, né? Vamos participar de uma live no Instagram. O nosso tópico hoje, eu acho que é um tópico bem em voga agora, é o momento para a gente discutir sobre isso. Mas, antes da gente falar sobre qualquer coisa, fala um pouquinho sobre você. O pessoal que está aqui no Instagram acaba me conhecendo, né? Eu estou sempre aí nos stories, o pessoal já conhece um pouco o meu trabalho, mas quem é você, Neri? Se apresente um pouquinho. Deixa eu ver. Bom, em primeiro lugar, eu sou a Neri, amiga do Renan, né? Neri ou Neri, né? Porque as pessoas me conhecem das duas formas, Neri, Neri, eu acabo aceitando bem as duas formas. Eu sou professora de língua inglesa, atualmente estou me autodenominando estudante apenas, eu estou me dedicando ao doutorado. Mas já tenho uma experiência aí com a universidade, também com a educação básica, né, onde eu encontrei o Renan ali, passamos por institutos juntos também, né, Renan? Eu acho que esse nosso caminho é muito, muito, muito junto. Então, tem uma certa experiência aí que vai desde os menores até os maiores. Está faltando só a pós-graduação estrito sensu, mas a gente chega lá, né, Renan? Logo, logo, não vai demorar, tenho certeza. Logo, logo. E atualmente estou estudando, estou fazendo doutorado na UEL, né? E aí eu estou investigando essa questão das tecnologias digitais para o nosso meio, né? Um assunto que veio muito, que pegou todo mundo assim de susto, né? Acho que nós vamos falar um pouquinho disso também, né, Renan? E estamos aí estudando, vamos estreitar um pouquinho os laços com essas tecnologias digitais. Perfeito. Cai muito na sua área de pesquisa também, né, e na sua experiência, e bate muito com o que eu estou fazendo aqui no Instagram também, né, porque isso é um projeto que eu iniciei esse ano, e o propósito é isso, e acho que essas lives ajudam bastante para a gente expandir essa discussão. E para a gente iniciar, esse tópico, na verdade, eu trouxe para os stories, acho que umas 2 semanas atrás, né, eu comentei um pouquinho sobre a minha experiência agora, com duas turmas num curso de graduação de letras, e também no curso secretariado executivo da Universidade Estadual de Londrina, e eu peguei essas turmas de outro professor. A turma já estava em andamento, falta um pouquinho assim para finalizar o ano letivo de 2020, e comentei um pouco sobre essa questão da gente confiar um pouco no nosso trabalho e tentar criar esses vínculos, né, essas conexões com os alunos. Isso é muito importante no online. E me surgiu essa ideia, eu estava conversando com um seguidor, acho que ele acabou de entrar por aí também, e pensei em você. Acho que você é uma pessoa perfeita para a gente falar sobre isso, justamente porque nós já se conhecemos há um tempinho, a gente conhece muito bem o trabalho um do outro, né? Neri e eu, a gente trabalha junto desde 2014 em várias coisas diferentes, tenho muito orgulho dessa parceria, e agora a gente está aqui fazendo isso pela primeira vez, espero que em algum momento a gente consiga novamente se reunir. E esse assunto, Neri, nós já tivemos uma leve experiência, você e eu já tivemos uma leve experiência com o ensino online antes da pandemia, mas agora, momento de pandemia, isso surgiu para todos. Não tem um professor que escapou, né, de precisar readaptar muita coisa ou aprender muita coisa do zero, né? Conheço muitos professores que realmente precisaram começar. Agora eu estou reaprendendo, como se eu estivesse passando pela faculdade de novo, começando a ser professor novamente. Eu até escutei esse tipo de fala. Nós já tivemos essa leve experiência, mas ainda assim passamos por muita dificuldade. Foi um processo de aprendizagem, né? Tudo que a gente está fazendo agora é no online. Na graduação está no online, as minhas aulas, por exemplo, estão todas online. Ano passado eu ainda tinha uma aula presencial, foi-se, né? Então agora estamos tudo nesse modo online. E quando a gente pensa no online, pensamos também um pouquinho sobre, tem uma frieza,
tem essa questão de que estamos distantes, né, de quem está ali do outro lado. Agora a gente, infelizmente, não estamos juntos no mesmo ambiente, né, o online propicia isso para a gente, mas, ao mesmo tempo, existe esse distanciamento. O que você acha um pouco disso, Neri, no sentido, assim, de criar conexões com as pessoas no sentido geral? Você acha que é possível? Você acha que é um problema muito grande? Eu acho que é possível sim, porque eu acho que antes isso era muito opcional e as pessoas até gostavam um pouco, né? Aquela coisa de vamos usar o WhatsApp para conversar com as pessoas. Eu já passei por alguns momentos que as pessoas falavam, Neri, desconecta um pouco desse WhatsApp, né? Fica com as pessoas que estão aqui presencialmente. E aí, de repente, do nada, nós somos jogados para essa realidade em que nós só conseguimos realmente estar próximos se nós estivermos através de um aparelho, né? De um recurso digital, alguma coisa assim. Então, eu acho que causou um estranhamento, né, no começo, porque tudo que é, assim, jogado para a gente meio que como obrigatório, assusta, a gente não gosta, a gente não quer. Eu acho que foi o que eu senti. Então, assim, quando nós fomos convocados e teve uma reunião, né, emergencial, e, gente, o que está acontecendo? Olha, os alunos já não podem mais vir, nós vamos ter que pensar em estratégias, criar um online, as aulas vão ser online, mas como é que isso vai ser? Então, assim, eu acho que foi um choque muito grande, né? Todo mundo começou a pensar, meu Deus, como é que eu vou dar aula para o meu aluno que está lá em Abatiá, está lá em Açaí, está lá em Londrina, porque a minha realidade mais próxima foi agora da universidade na UEMP, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando ali no curso de letras, então era mais ou menos isso. E aí as primeiras aulas foram assim, assustado, né? Todo mundo assustado, mas foi um primeiro momento de acolhida. Parece que nós estávamos reiniciando, começando do zero. E por que eu estou falando isso? Para ilustrar mesmo que essas conexões elas podem acontecer. E da mesma forma que no primeiro dia de aula presencial, nós professores sentimos aquele frio na barriga, aquele nervoso, como que vai ser minha turma vai gostar de mim, nós vamos nos aceitar bem, vai haver um entrosamento. Por mais que eu tivesse passado o ano de 2019 inteiro, com algumas turmas que retornaram para mim, foi totalmente diferente, Renan, foi totalmente novo, parece que eu ia encontrar eles a primeira vez novamente, aquele nervoso do equipamento vai funcionar, a minha internet vai dar certo, a minha webcam suporta isso, eu vou conseguir ver o rostinho deles ou não. Isso foi em fevereiro do ano passado, e aí eles entraram, todo mundo com aquela câmera desligada, com medo de ligar o microfone, e eu com aquela voz nervosa, né? Gente, vamos lá, eu sou a mesma professor Neri que estava sempre com vocês. Mas demorou um pouquinho, demorou uns dias. Eu acho que o que facilitou porque nós já nos conhecíamos antes. E aí, nesse ano, continuou tudo, eu tive turmas novas, né? Eu tive um primeiro período que entrou um pouquinho mais assustado, mas se jogou. Então, eu sinto muita diferença, assim, muita diferença não, eu digo, vai muito das pessoas, vai muito do professor, mas vai muito dos alunos te aceitar também. Então, essa conexão, ela vem do professor e do aluno, né? Então, eu acho que mais agora para o final a gente já estava conectado, a gente já conseguia fazer brincadeiras, fazer piadas, tentar fazer o mais próximo possível, ver as carinhas uns dos outros. Mas sem ver as carinhas é difícil, né? Eu imagino que você tenha passado por esse processo também, daquelas câmeras fechadas. Eu falava, pessoal, essas fotos são lindas, né? O pessoal com as fotos bonitas, maquiados. Eu não quero ver as fotos de vocês, eu preciso ver o rosto de vocês, os olhos de vocês, sabe? Então, eu acho que esse processo de quebrar esse, né, break the ice, quebrar esse gelo, demorou um pouquinho. Mas quando aconteceu, eu senti que fluiu. Fluiu e hoje eu consigo ver que tá fluindo. A gente consegue se virar assim. Você Eu vejo que acredita nesse... Eu acredito que é possível, sim, né? Eu acho que é o objetivo da nossa conversa hoje, falar um pouquinho sobre isso e trazer um pouco da nossa experiência como professores, em que momentos conseguimos criar essas conexões com os alunos e pensar um pouco fora do contexto educacional também. Nós conseguimos criar umas conexões com outras pessoas, né? A internet proporcionou para a gente consegue criar uma amizade com alguém que está em outro lado do mundo, compartilhar muita coisa com essas pessoas dentro do próprio país, enfim, a gente consegue trocar muita ideia, trocar e conhecer muito a cultura do outro também, a vivência do outro. E só que foi um momento em que todo mundo foi empurrado para isso. Nós não tivemos uma escolha, né? Muitos de nós tivemos o problema de se sentir um pouco com medo, porque lá no início da pandemia a gente ainda tem esse problema, estamos agora fazendo aula online porque tem uma coisa acontecendo mundialmente. E como você comentou, também tive essa experiência. Logo no começo o pessoal está um pouco tímido, alguns não querem ligar a câmera, a gente tem essa dificuldade de
entender como funciona a plataforma. Muitos alunos tiveram essa dificuldade também. Onde que eu tenho que clicar? Desculpa, professor, eu não habilitei o microfone errado, não sei ligar a câmera, não sei onde é que está o chat. Esse tipo de coisa também causou um pouquinho. Mas se a gente vai pensar sobre educação, a gente reflete um pouco sobre esse processo de criação de vínculo, de conexões com as pessoas no online, mas a gente precisa refletir um pouquinho também sobre o sentido de que não temos uma receita pronta, né, quando a gente fala sobre educação. Então não temos aí, ó, faz isso, isso e isso. Sempre vai dar certo, sempre vai funcionar. Algo da tua fala também que eu acho importante destacar, Neri, varia muito de professor para professor, do contexto que você está inserido, né, dos alunos que você tem ali, mas é possível, só que iremos nos frustrar em alguns momentos. E frustração é algo que é parte da vivência, né, é parte da profissão professor. A gente tenta, erra, tenta de novo, reflete, melhora, busca melhorar, busca se profissionalizar mais, mas ela acontece. Eu acho que no online, isso trouxe muitos professores no final do ano passado, né, em conversa com alguns colegas, enfim, a gente trocou muita ideia também. O pessoal se sente um pouco cansado porque parece que eu estou fazendo e não vejo o resultado, né? Enquanto na sala de aula, a gente consegue ver, e ver mesmo, quando a gente fala sobre essa questão da câmera. Não, muitas vezes não estamos conseguindo ver se tem outra pessoa do outro lado do computador. Isso é um pouco assustador para o professor que está ali conduzindo a aula, porque tem momentos que você não sabe se você vai fazer uma pergunta e alguém vai ligar o microfone. E tem aquele momento que você faz uma pergunta e são 3 segundos de silêncio, que parecem 3 minutos inteiros de silêncio. E você está ali aguardando, né? Mas a gente vai tentando, a gente vai buscando criar isso com o aluno, falar com o aluno e tentar trazer isso mais próximo possível do que nós teríamos dentro de uma sala de aula presencial. Eu não vejo que a sala de aula online ela conseguiria substituir tudo que a gente tem na sala de aula presencial. Ao mesmo tempo que o presencial também faltava alguns recursos que hoje a gente tem na sala de aula digital. Então acho que o processo de comparar os dois, não podemos condenar um ou outro, dizer que um é melhor que o outro, né? Discutimos muito essa questão do híbrido, acho que é uma tendência, né, para o futuro, um híbrido que realmente é híbrido, que não foi chamado de híbrido só para achar um nome bonito para colocar na faixa, né? Nós vimos muito isso acontecer também. É uma coisa possível, mas é algo que precisamos pensar em acordos, uma discussão sobre as nossas experiências e, com certeza, esse momento que a gente está vivendo agora vai proporcionar para que discutimos mais sobre isso e crescemos, né? No sentido de pensar o que funciona, o que não funciona e o que a gente pode buscar realmente levar para frente, o que a gente tem que deixar de lado, o que é tradicional e o que é inovador, o que realmente é tradicional e inovador nesse mundo todo que a gente discute no sentido educacional. Mas voltando ao começo, para a gente destacar para o pessoal que está aqui participando, né? O pessoal pode participar ali também no chat, a gente logo abre para vocês fazerem algumas perguntas. A gente não tem uma receita pronta para vocês hoje, né? Então quem chegou aqui achando, tem uma receita prontíssima, faz isso, que vai funcionar. E eu acho que não tem um professor que pode chegar aqui em vocês e falar, se fizer essas 3 coisas, método infalível para a sua aula ficar ótima e sempre vai ter participação em todas as aulas durante todo o seu semestre. Não funciona dessa forma. Eu acho que um professor que está há um tempo aí na sala de aula, ele sabe que não funciona dessa forma, porque ele já viu, né, que não acontece assim. Às vezes você prepara uma aula para a turma A e a turma B é o mesmo nível, é na mesma escola, a mesma coisa, mas você percebe que talvez a turma B funcione um pouco melhor do que a turma A. A turma B está um pouco mais avançada. A gente tem contexto, né? Somos pessoas diferentes e somos profissionais diferentes. Não só os alunos são pessoas diferentes, mas nós, professores, por mais que nós dois temos uma vivência muito parecida, né? A gente tem uma experiência muito parecida também, mas nós também somos professores diferentes. A nossa forma de conduzir uma aula também é diferente. Acho que isso é algo para levar muito em consideração. O que você acha um pouquinho disso? Eu acho que sim, eu concordo muito com você, né? E até assim, como nós nos conhecemos, né, de longa data, tanto na questão amizade quanto na questão trabalhar juntos, eu consigo ver que a gente até já brincou, né, Renan? Que eu sou a sua versão feminina, você é a minha versão masculina. Porque praticamente. A gente tem os mesmos, né, os mesmos tiques, as mesmas manias, mas eu acho que até na questão organizacional, né, que é uma coisa boa, assim. Mas se eu entrar na sua sala de aula,
os alunos vão me receber de um jeitinho um pouquinho diferente, com olhares meio desconfiados, assim como se você entrar na minha sala de aula. Então, não adianta dizer que esses dois professores eles têm características parecidas, então tudo bem, então tu faz o A contra o B. Não é isso, né? O ser humano ele é feito de relações. Relações pessoais, nós precisamos dessas conexões, não é mesmo? Então, desde a família, de repente você tem um membro da família que você consegue se relacionar melhor, você consegue contar um segredo para sua mãe, às vezes não para o seu pai ou vice-versa. Como é que nós construímos as nossas amizades, não é? É por afinidades, é por descobertas, é por confiança, coisas em comum. E eu acredito que os nossos alunos sejam da mesma forma. Porque quando você entra numa sala de aula, você entra desconfiado, eles entram desconfiados, porque é um primeiro momento. A partir das relações que vocês forem criando, do contato, do calor, do humano mesmo, do contato, eu digo, às vezes no presencial a gente já tinha até o contato físico, né? Às vezes uma mão no ombro, às vezes... É realmente olhar no olho, né? Olhar no olho de verdade, né? Sem ter uma câmera ali, sem ter uma tela... Mas são relações que se estabelecem, relações de confiança, de mutualidade. E eu acredito assim, tanto na minha vivência quanto nos estudos que eu tenho tido sempre, que nós, professores, nós estamos nos construindo também. Então, eu acredito muito na troca, não é, Renan? Então, assim, né, eu cheguei a estudar dessa maneira, sabe? Aquele professor que chegava lá e às vezes falava bom dia, às vezes não falava, às vezes só virava para o quadro e começava a passar, explicava um negócio ali, não havia uma comunicação, não havia uma interação, sabe? Eu nunca acreditei que isso funcionava. Então, como aluna, eu já analisava assim, falava, não tá certo, não é isso, eu não gosto. E quando eu me tornei professora, eu tentei sempre estabelecer essas relações com os meus alunos, né? De amizade, há momentos em que você exerce sim uma liderança, você é o professor ali, só que você consegue ter essa troca com o seu aluno, trazer o seu aluno para a conversa, viver o que ele vive, conhecer um pouquinho dele, mostrar um pouquinho de quem é você. Vocês são pessoas, né? Não existe, não é o professor ou aluno, sabe? É você, pessoa, você, ser humano, construindo uma relação de um semestre, construindo uma relação de um ano. Às vezes nós vamos 4 anos com a mesma turma, entrando alguns alunos, saindo alguns alunos, e essas relações são contínuas. Elas continuam, né? É um ciclo. Então, são relações, né? Que a educação traz para a gente. Uma criança, eu acredito que a nossa experiência com o ensino infantil, com a educação infantil, tenha sido pouca. Mas nós tivemos algum contato com as crianças. O amor, a confiança que a criança tem com o seu professor, às vezes ela ultrapassa uma confiança que ela tenha com um parente. Um adolescente que num texto, quando ele escreve uma redação, quando ele escreve uma atividade, ele consegue se colocar, se posicionar naquele texto e abrir a vida dele para você, sabe? Você lê aquele texto e fala, poxa, ele está dialogando comigo nele, não comigo, professor, apenas. Está confiando uma coisa da vida dele. Quantos momentos no olhar do seu aluno você percebe que ele não está muito legal e aí você coloca a mão no ombro dele, sai caminhando no corredor da faculdade, quantas vezes aconteceu isso? Está tudo bem com você? Está tudo legal? Você olha, o aluno está com aquele olhinho assim, vai lá, quer tomar uma água, quer bater um papo. São relações, né, Renan? Eu acho que tem que ser assim, não tem como ser diferente. Eu Senão, concordo. essa frieza vai acontecer. No presencial, no online, em qualquer questão, né? No EAD, nós temos uma pequena experiência com EAD também, né? Até no ensino EAD, o que as pessoas dizem? É frio, é distante, é assíncrono na maior parte do tempo, né? Eu fui tutora virtual e eu tive que estudar para saber me aproximar dos meus alunos. E lá era um pouco mais difícil, porque eu falava com eles por chat, eu falava com eles por mensagens ali no ambiente virtual, não conhecia a carinha deles, mas Renan, quando eu terminei, assim, o curso estava para terminar, eu já estava conhecendo um monte de gente pelo nome, sabe? Eu ficava imaginando as carinhas deles com as redes sociais, isso ajudou. Foram me adicionar no Facebook, tem pessoas aí, a hora que somos amigos. Então, a frieza, ela vem em qualquer ambiente. O calor vem em qualquer ambiente. Então, são as relações que vão quebrar esse gelo. Bom, com certeza. Eu acredito que seja assim. Eu acho que a gente tem que tirar bastante a palavra relações, né? A questão que somos todos seres humanos e a questão de criar essa conexão e pensar um pouquinho. Eu vi muito do que você falou. Às vezes nós tivemos professores, né? E é um debate muito grande quando nós estamos sendo formados, né? Em tentar separar o que é crença
e do que realmente está ali como teoria, fato e afins. E nós trazemos muito isso como tentar olhar para o que nós tivemos como formação quando alunos, e alunos não de cursos de graduação, mas alunos mesmo, o que a gente viu como professores. E às vezes precisamos sim desvincular um pouco essas ideias. Que você comentou, eu também tive professores no presencial, quando era aluno no ensino fundamental e médio, que chegavam na sala de aula e brincava, meu salário eu tô ganhando, eu tô fazendo a minha parte, sabe? E ele tirava dele dali. Então, isso é um exemplo de que às vezes você não sente no professor que ele realmente tem uma função ali e que ele está preocupado com você. Essa preocupação que eu comentei, a gente pensa um pouquinho sobre, eu sou um ser humano, eu tenho um papel aqui, talvez meu papel seja um pouco mais importante, porque eu preciso gerenciar como a turma está acontecendo, eu preciso atribuir nota, eu preciso fazer chamada, eu tenho um papel importante ali dentro da sala de aula, mas o outro também é ser humano, ele também espera de mim que eu seja um pouco de humano com ele, né? Quando o professor consegue fazer isso, como você mesmo falou, até no EAD, que é um momento muito mais seco, é um momento muito mais frio. Muitas vezes não tem uma videochamada, você nunca fala com o aluno realmente, oralmente, você escreve, você manda um e-mail, manda uma mensagem, você conseguiu criar essa leve conexão com alguns deles, chamando pelo nome, e eles conseguiam te adicionar numa rede social, porque sentiram que você se importava, sentiram que você tinha ali, e você atribuía como isso, um papel mais importante do que apenas, eu tô ganhando meu salário, né? Eu só tô fazendo isso pelo dinheiro, eu tô fazendo isso porque me foi atribuída essa função e eu preciso fazer. E aí, Neri, o pessoal comentou aqui agora, eu acho legal da gente trazer, há muito essa discussão, como é que eu faço meu aluno abrir a câmera? Como é que eu faço, como é que faz isso? O aluno não está abrindo a câmera, como que faz? Eu acho que isso é uma problemática que a gente tem lá do começo e a gente ainda passa por isso. Eu já tive aulas em que todo mundo abriu a câmera e eu já tive aulas que poucos abriram. E já tive aula que ninguém quis abrir a câmera. E teve aula que eu não queria abrir a câmera, mas eu sou o professor, eu preciso abrir a câmera. Não tem como. Acho que a gente não pode querer, né, colocar como igual ali, o aluno tá abrindo a câmera, eu também não vou. Acho que não funciona bem assim às vezes. Mas tem momentos que a gente... Vezes, né? Dá vontade, nossa. Ninguém tá interagindo, o que você quer fazer? Mas tem momentos que a gente se sente mesmo, hoje eu não tô muito bem, isso acontece, né? Agora, quando a gente vai pensar um pouquinho no sentido de aluno abrir a câmera, aluno participar, como que faz para conectar o aluno nessa aula, né? Para que tenha uma conexão. Vamos pensar na seguinte questão e tentar refletir um pouco no lado do aluno. O que estimula a gente a participar de algo? O que leva a gente a querer participar de algo? E esse algo, qualquer algo, né? O que leva você, Neri, o que leva eu, Renan, o que leva o aluno, o outro, a querer participar de uma comunidade, a querer participar de uma discussão, querer participar de um grupinho que está ali discutindo algo, falando sobre algo, né? A gente precisa pensar um pouco nisso. E aí, se eu penso na questão conteúdo versus realmente tentar fazer uma aula em que o aluno participa e que o aluno se sente parte da aula, muitas vezes a gente acaba indo para parte do conteúdo. Eu tenho que dar conta do conteúdo. Uhum. E às vezes esse processo de se preocupar muito com o conteúdo esbarra totalmente no tentar fazer com que o aluno participe da aula, que o aluno se sinta parte da aula. Porque quando ele é parte da aula, ele tem um estímulo um pouco maior para querer falar, para querer responder. Ele vê que você tem uma validação. E aí a gente vai entrando em palavras-chave desde o começo da nossa discussão. Validação, humano, relação pessoal, né? Criar conexão. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso. E às vezes, Neri, nós professores também, né, quando não estamos na função professor, quando estamos na função aluno, né, quando estamos continuando a nossa formação, nós também passamos por esse processo. O que vai me levar a participar desse grupo que está pesquisando alguma coisa aqui hoje? O que vai me levar a participar dessa palestra, que agora no final da palestra tem uma discussão, né? O que leva você a querer participar disso? Agora, o que vai levar o aluno que está ali, e não é uma única vez, né? Agora nós temos algumas pessoas que estão aqui uma única vez junto com a gente, conduzindo aqui essa discussão, a gente está conversando, batendo papo, e o pessoal está ali acompanhando. Tá, é algo que acontece uma vez. O que leva esse aluno que está ali participando com você de algo, construindo algo, porque estamos construindo algo juntos, a gente não pode desassociar isso, o professor está ensinando, o aluno só está aprendendo. O que leva ele a fazer isso, já que ele vai participar com você desses momentos, ele vai se encontrar com você 1, 2, 3, quantas vezes seja na semana, durante um semestre, durante um ano. Como é que eu vou fazer isso, né? E se eu não crio essa conexão desde lá do começo, se eu não demonstro para o aluno que eu me preocupo com ele,
se eu não demonstro para o aluno que eu estou ali, além da função de dar conta do conteúdo, além da função de eu estou ganhando meu dinheiro no final do mês, como que esse aluno vai realmente continuar essa relação comigo? É uma relação que a gente leva até o final do ano, até o final do semestre, né? Você pensa mais ou menos assim também? O que você vê aí de conversa de alguns outros professores, às vezes, nessa coisa de conteúdo, dar conta da aula? Eu sou o professor. Eu penso, né? Eu penso assim, eu penso, eu acredito, né? É uma coisa que eu tenho comigo que é muito importante. Esses 2 anos, não deu 2 anos, mas 1 ano e meio que eu tenho, né, trabalhado com os alunos de forma online, eu adaptei totalmente as minhas aulas. E não foi uma questão de adaptar porque agora eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de um recurso digital. Não. Foi questão de adaptar o conteúdo no sentido de como é que isso vai chegar melhor no meu aluno, como é que vai ser recebido por ele, porque é diferente. Ele agora está sentado atrás de uma câmera, alguns estão no computador, alguns estão no celular, algum está na... Eu já tive aluno que fez aula na garagem da casa porque a família estava assistindo novela no horário, porque a sala de aula invadiu a casa das pessoas, né? Então, às vezes é até complicado. Agora mesmo os cachorros estavam latindo, estão brincando aqui, é uma coisa que não dá para evitar, porque assim, não é a nossa casa que está invadindo a escola, é a escola que está invadindo a nossa casa, né? Então, eu acho que essa questão da intimidade, a nossa intimidade ficou tão aberta, tão exposta, todo mundo conhece a parede da minha casa que está atrás, todo mundo conhece o meu gato, o meu cachorro. E se a gente Não é pensa mais ou ruim. menos uns 6 anos atrás, meu Deus, nossa, o professor mostrou uma foto da casa dele, né? Você nunca sabia É, como era um que é a casa do mistério, professor, né? né? Ele tem cachorro? Era um mistério, né? Parece que o professor era uma, assim, e não que há até um certo encanto, mas eu acho que não. Eu acho que eu prefiro ter essa proximidade, assim, sabe? Então, assim, eu já vi muitos alunos que falavam essa questão da câmera, né? Começando com a questão da câmera. No começo, eu acho que era uma coisa muito assim. Os alunos meio que julgavam o professor, tá tentando me forçar a ligar a câmera, e os professores meio que julgavam seus alunos, poxa, eles não gostam mais de mim, eles não ligam para mim. Eu tive aulas assim, as primeiras aulas, e teve um momento que eu chorei mesmo, sabe, de terminar a aula e me sentir não amada, porque aquele calor que eles tinham comigo na sala de aula presencial, terminava a aula, enquanto eu estava ajeitando material ali para trocar de turma ou para o intervalo, e eles vinham conversar comigo, né? Não tinha mais isso, sabe, Renan? Era assim, a aula começava às 7 horas da noite, então tá todo mundo entrando, até aquele momento de 8, tudo bem, para eles ainda estava muito mecânico, para nós estava mecânico, parece que assim, o nosso comportamento mudou totalmente, a gente achava que tinha que entrar 1 hora ali e dar conta do conteúdo, então realmente foi reaprender, né? Foi reestabelecer essas conexões de uma forma diferente, porque é que se eu não estou presencialmente em uma sala, se nós 30, 35 alunos com seu professor numa sala de aula, tem que ser diferente de nós 35, mesmo os alunos e mesmo o professor, tem que ser diferente porque nós estamos vendo 35 carinhas numa tela, num quadradinho, sabe? Então é ter que restabelecer. E aí a questão de abrir a câmera foi uma luta. Eu estou agora, tem 1 mês que eu estou fora da sala de aula como professora, eu estou na sala de aula apenas como aluna. Assim como você disse, tem momentos em que você tem aquela coisa de, ai meu Deus, eu não quero. Eu não sou uma pessoa matinal, por exemplo, então quando eu tenho uma aula 8 horas da manhã, as olheiras estão acentuadas, eu tô com aquela cara amassada, a vontade realmente é de não ligar a câmera, de, eu posso me dar esse luxo de não mostrar o meu rosto agora. Mas, poxa, e as outras pessoas que estão lá, que também acordaram 8 horas da manhã? E o meu professor que acordou antes desse horário para preparar ali a aula, porque a gente monta um circo, né, Renan? Agora eu já tenho um circo um pouquinho mais assim equipado, já tenho, né, já é um pouquinho mais simples, mas no começo era uma questão de abre um laptop aqui, posiciona a câmera ali, testa se está funcionando, testa isso aqui, testa aquilo lá. Então, assim, eu acho que é um pouco de empatia também, né, de amor. E parece, assim, que abriu muito mais para mim quando eu voltei a estudar. Então, assim, eu sugiro, professor, não para de estudar. Volta a estudar, vai fazer um curso, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer alguma coisa que você faça com amor e se coloque no lugar do seu aluno. Porque eu consegui me colocar no lugar do meu aluno, viu? Hoje eu sei, assim, tem momentos que eu falo, não quero abrir a câmera, mas eu vou abrir a câmera. E os meus alunos também. E eu acho, Renan, que foi a questão comportamental também, sabe? Como a nossa aula invadiu a nossa casa, tinha momentos que o aluno tinha acabado de tomar banho, estava com a toalha no cabelo, já apareceu. Já apareceu aquele que está fazendo um lanchinho. Parece que houve eu não sei te dizer, não sei que palavras usar, mas assim, no momento ficou tudo muito frio.
Em seguida, já ficou tudo muito quente, né? As pessoas já começaram a aparecer ali, de toalha na cabeça, Deitado na cama, né? deitado na cama. Acho que não é bem por aí, né? Tem um colégio aqui, em Cornélio, eu moro em Cornélio Procópio, então tem um colégio aqui, um determinado colégio, que mesmo nas aulas virtuais, eles exigem, né? Então tem toda uma coisa. Os alunos precisam estar de uniforme, eles precisam ligar a câmera, então isso foi acordado com os pais, então eles têm que estar com a câmera ligada e eles têm que estar com o uniforme. Então, já rolou umas discussões assim, informais, mas será que é preciso mesmo? Poxa vida, eles não estão na escola, para que eu usar uniforme? Eu acho que, não sei, eu acho que tá aí para pensar. Eu não vou nem dar muito minha opinião em relação a isso, mas vou deixar as pessoas pensarem, será que é importante? Será que é legal? Será que daí não é uma forma do aluno lembrar que ele está no momento de estudo, que ele está no momento que é o momento da escola, então só ali dele se preocupar em arrumar um pouquinho o cabelo, passar uma maquiagem. Hoje o Renan falou assim, e aí ele vai passar uma maquiagem? Aí eu pensei, vou, né, gente? Olha, da mesma forma que eu estaria indo dar uma aula presencial, eu preciso estar apresentável numa aula online. Não é porque eu estou dentro da minha casa que eu vou estar largada, né? E eu falei tanta coisa, Renan, eu acho que eu deixei de responder alguma coisa aí. Não, eu gostei do que você falou, porque assim, essa questão da escola ter invadido a nossa casa é uma coisa que eu ouço de professores também. Eu estou num grupo de professores no Facebook que são professores do estado do Paraná, né? E eu ouço muita discussão ali sobre problemas que eles estão tendo e tudo, e às vezes ouço algumas coisas que é um pouco entristecedor, sabe? Coisas que, assim, às vezes a gente não ouviria muito de professores que estão formando seres humanos. Mas de vez em quando a gente ouve algumas discussões interessantes. E uma delas foi, mas eu estou trazendo agora, né, os alunos para conhecer a minha casa. Eu não acho justo isso. Eu não acho justo que o aluno, né, eu não gosto de ligar a minha câmera, porque o aluno vai ver meu quarto, vai ver a minha estante, vai ver a minha parede. Mas esse é o tipo de coisa que, assim, a gente tem toda essa discussão. O aluno não quer ligar a câmera, mas o professor, às vezes, o que você comentou, às vezes você, na posição de aluno, se sente, poxa, hoje eu vou ligar, porque meus colegas estão lá, o professor está lá. Mas e quando o professor começa com esse tipo de pensamento? Ele mesmo não quer ligar a câmera, né? Mas ele é o professor. Ele está já dando esse desestímulo para o aluno a participar. E a gente volta naquela questão. O que estimula a gente a querer participar de algo? E quando você comentou sobre, tem aluno que está participando da aula com a toalha no cabelo, né? O aluno que o gato passou na frente da câmera. Quantas vezes isso não aconteceu em aula minha? O cachorro latiu. Essa sou eu. Super acontece. Eu tenho os meus passarinhos que ficam aqui do lado da minha janela, que 6 horas da tarde eu estava dando aula, os passarinhos brincando lá na árvore, meus alunos conheciam. O aluno chegou a perguntar se eu criava pássaro na minha casa. O que a gente faz com isso, nesse processo de conexão? A sala de aula invadiu a minha casa, mas eu vou só fechar minha cara para isso? A gente pode usar isso a nosso favor. E aí a gente entra um pouquinho, Neri, agora a gente está mais para a parte de compartilhar um pouco das nossas experiências no sentido de que estratégias podemos utilizar, né? A questão de fazer piada com isso. Vamos brincar com isso? Acho que isso cria muito um vínculo com o aluno, né? Poxa, fulano, hoje tá com a toalha no cabelo, nossa, né? Faz uma brincadeira. Claro, a gente precisa entender até onde a gente consegue ir, com quem a gente consegue falar alguma coisa ou não, e eu não tô falando de fazer piada de mau gosto. É trazer aquilo que o aluno tá trazendo para a aula e trazer para a aula mesmo, falar sobre aquilo, né? Usar exemplos sobre aquilo. Eu já tive aluno que às vezes estava ali e o pai e a mãe chegou, aí apresentou o pai e a mãe e tal. Poxa, eu vou brigar com o aluno por conta disso? Eu posso usar aquilo a meu favor. Eu posso fazer uma brincadeira com aquilo, ou não sei, a gente pode utilizar isso. E vai criar uma leve conexão ali com o aluno, que está percebendo que você se importou com o que aconteceu, você não está bravo com o que aconteceu, tem coisas que realmente são um pouquinho fora do controle, mas é um leve exemplo de como eu posso utilizar o que está acontecendo a nosso favor. Os meus passarinhos, eu já fiz piada com eles, né? A Ana tá ali no chat comentando, né? Que sempre marcava presença os passarinhos na minha aula. E eu fazia muita piada. No começo da aula eu já falava, pessoal, hoje os passarinhos estão alvoroçados, né? E brincava com isso. Já cheguei a falar, né, de um aluno numa outra turma que perguntou para mim se eu tinha colocado som de pássaros na aula para fazer eles ficarem mais calmos. E eu falei, não, eu dei risada na hora. Falei que, nossa, meu Deus, como que você chegou a essa conclusão? Eu nunca pensaria nisso. Então, é um processo que eu estou trazendo isso para a aula, eu estou trazendo o que o aluno falou, eu estou trazendo o que eu posso brincar comigo mesmo e demonstrar para eles que, poxa,
é um momento que a gente tem juntos e que teríamos juntos na sala de aula. Se fosse numa sala de aula, vamos supor ali, o professor sem querer deixou o apagador cair na roupa dele, mudou, a roupa ficou toda cheia de giz. A gente poderia fazer uma piada com isso, a gente ia rir, a gente ia brincar. Por que esse tipo de coisa não pode acontecer no online também? E quando acontece, a gente não está criando um vínculozinho com os alunos, fazendo com que eles participem também, com que eles fiquem mais próximos de você? Eu vejo isso como leves estratégias, mas estão nesses detalhes, né? E o virtual traz muito isso. Tudo que a gente fala sobre virtual é detalhe, né? Cada detalhezinho importa. Esses dias, conversando com uma professora, ela falou sobre o Classroom. E lá no final do semestre ela descobriu que o Classroom tinha função X, Y, Z. Ela falou, mas eu não podia mudar mais, porque já tinha feito, né? Daí eu falei, são os detalhes. E os detalhes aqui fazem muita diferença. Quando a gente pensa sobre esse processo de conexão, eu trago uma estratégia que funciona muito comigo. Às vezes os alunos falam algumas coisas, e são coisas, sabe, bobinhas. Mas você como professor, eu tenho uma péssima memória, então às vezes eu anoto, às vezes eu lembro. Você como professor pode colocar uma anotação mental, ou anotar aquilo ali, e trazer em outro momento. Eu já fiz isso. Aluno falou uma vez, contou uma historinha, e eu trouxe essa historinha, eu acho que umas 3, 5 aulas depois, e o aluno lembrou, poxa, teacher, você lembra disso e tal. É o momento que eu cheguei a ter uma aluna que me perguntou, nossa, mas você presta atenção, hein? Eu falei, parte do meu trabalho, eu preciso prestar atenção no que você está trazendo para a aula, como que você está se portando na aula, o que você está falando, o que você está compartilhando com a gente, porque isso faz parte do meu trabalho. Eu estou aqui para criar passar o conteúdo, enfim, para te ajudar nesse processo de aprender, evoluir como ser humano, mas a gente vai criar uma historinha juntos, não vai? Nós vamos viver um momento juntos aí, é uma relação, né? É um semestre, é um relacionamento que você tem com esse grupo de pessoas. Como que eu posso não esquecer? Como que a gente faz com os nossos relacionamentos? A gente esquece que o outro gosta de pudim e não de gelatina? Isso não cria problemas futuramente, quando eu esqueço que o meu parceiro gosta de pudim ou não de gelatina? Agora, trazendo... Nossa, mas é uma reflexão muito louca, mas trazendo isso para a sala de aula, eu tenho essas pequenas coisas que os alunos trazem pra gente, que, poxa, quando você traz de volta, quando você lembra, quando você usa aquilo na aula, eu só tive experiências positivas, quando eu trouxe coisas que os alunos me falaram. É sempre assim, nossa, mas você lembra? Nossa, ou brincar com isso. No presencial aconteceu isso, no online aconteceu isso. E assim, eu vejo que quando acontece, a gente tem um momento de descontração, a gente tem um momento em que o aluno se sente mais confortável, e aí ele sente esse estímulo de que aquele é o momento que ele está junto com você, e é o momento que ele quer participar. É o momento que ele sente que, poxa, o professor está prestando atenção. Ele lembrou dessa coisinha que eu contei tanto tempo atrás. Ele está prestando atenção, ele não está ali, vamos lá, pessoal, mais um dia, né? Mais um dia, mas vamos dar conta da página tal da unidade 5. É dar voz, né, Renan? É dar voz ao nosso aluno, porque o nosso aluno, ele tem voz, né? Então, voltando àquela questão de, o professor ficava lá falando, e você fica mudo, poxa, você vai ficar 4 horas numa sala de aula. Se numa sala de aula a gente já dava umas dormidinhas, se uma pessoa fica sozinha o tempo inteiro, imagina que no online que você tem o conforto de desligar a câmera, se você quiser, né? Então, a gente tem que se colocar, a gente tem que entender, a gente tem que saber que isso vai acontecer, nós cansamos, nós somos seres humanos, né? Então, essa questão de dar voz ao aluno é importante, porque você não teria essa história para guardar se você não fosse um professor que dá essa chance de deixar o seu aluno falar, do seu aluno interagir, né? Eu acredito que é muito importante essa questão de nós aceitarmos sugestão dos nossos alunos. Eu sou muito aberta. Sempre no começo do ano eu faço meu planejamento, porque tem aquele planejamento mais duro, mais rígido que a gente realmente tem que seguir, mas você vai colocando os conteúdos no decorrer do ano, do semestre. Quantas vezes eu não reformulei, eu já estava ali com aquela aula pré-preparada, mas na aula anterior os meus alunos trouxeram um assunto em pauta que cabia ali dentro, sabe? Numa pequena discussão no finalzinho da aula, eles me trouxeram uma coisa que me deu aquele estalo e, puxa, eles gostam de falar disso, isso aí me rende muita coisa. Então, eu acho que é essa questão, dar voz, aceitar sugestões, ter negociação, realmente ter esse equilíbrio, ser uma coisa mais, até mais assimétrica mesmo, né? É claro. Então, eu acho que isso é importante, essa questão de você ser agradável e ser relevante ao mesmo tempo, né? É ter uma amizade com um grau de intimidade que você pode ter, isso em qualquer relação,
é uma relação de amizade, uma relação familiar. A qualquer momento você pode ser invasivo demais sem querer. Já aconteceu no presencial, assim, de eu tomar uma decisão e achar que eu estava super acertando, sabe? E de repente a turma chegar para mim e eles começaram a ficar ali meio bicudinho, virou a cor, meio ali, você começa a entender, ih, não gostaram muito bem, né? Porque interpretaram de uma maneira diferente da que eu imaginei que fossem interpretar, até que alguém chegou para mim, professor, aconteceu isso, e aí nós conversamos e jogamos, lavamos a roupa suja, sabe? Num momento de, eu acreditei que fosse assim, eles acreditamos que ia ser assim, vamos recomeçar, o que a gente pode fazer? Isso é importante em qualquer tipo de relação. Por que na educação, na sala de aula, não vai ser, não é verdade? Mesmo porque tudo como que alguém aprende, né? Tornando as coisas significativas. Não é? Exatamente. Se é significativo para mim, se me interessa, eu vou aprender. Se não me interessa, se eu não gosto, se não é significativo, se eu não crio uma relação emocional com isso, não adianta. Eu não vou aprender isso, eu não vou gostar disso. É a parte do estímulo e a parte que você falou. No presencial, isso já era uma discussão, né? Isso já era um desafio, às vezes, e uma coisa que o professor tinha que constantemente estar pensando. Como é que eu posso fazer com que o aluno se aproprie do que eu estou tentando levar para a sala de aula e entenda que isso é importante para a vida dele, ou é relevante? Como que a gente faz isso? Já no presencial nós tínhamos essa discussão, agora a gente precisa levar isso um pouco mais à frente, porque nós temos essa dita frieza do online, nós temos essa questão de que não estamos conseguindo ver todo mundo ao mesmo tempo, ver as reações. A reação, né, que é algo, é parte do nosso trabalho também. Enquanto a gente está dando uma aula, você falou desse momento no presencial, você consegue analisar, tá dando certo, não tá? É como se o professor tivesse, né, um óculos ali que tá fazendo um scan da sala. Ó, fulano tá dormindo, fulano tá usando o celular, fulano fez cara feia quando eu falei tal coisa. Então você vai mudando o que você está fazendo, né? Mudando a forma de falar, a forma de explicar. Você percebe que talvez, ó, eu expliquei isso aqui, vou ter que explicar de novo, né? Costumava brincar com os meus alunos que eles faziam a cara de cachorro. E isso ficou uma piada entre eu e alguns alunos também. O que era fazer cara de cachorro? E aí, de novo, é uma piada. Quando a gente está o professor está explicando uma coisa, você percebe que tá todo mundo não está prestando atenção. Quando a gente fala com o cachorro e o cachorro não tá meio assim, não está entendendo o que você está falando, ele começa a fazer assim com o pescocinho. Aí eu brincava com os meus alunos, vocês estão fazendo cara de cachorro, né? Na aula de inglês. E aí ele, o que é isso, teacher? Eu explicava. E a gente brincava com isso. Eu falava, é um momento que eu estou percebendo que vocês estão perdidos com o que eu estou falando. Tem gente que está levantando a sobrancelha, tem gente que está fazendo cara de espanto, né? Reação. Agora, no online, isso ficou um pouco mais difícil. Mas se você é aquele professor que chega ali de 1 hora, cronometra o tempo que você tem, ó, acabou, e você fala, hoje o meu slide é o slide 1 até o 50, e é isso que eu vou fazer, eu não dou chance para o aluno perguntar, eu não dou chance para esses momentos de descontração na aula, eu não dou chance para trazer o que o aluno tem para trazer, eu só quero cumprir com o meu cronograma e boa, como que isso vai acontecer? Né? Como que esse processo da reação, esse processo do aluno se sentir parte da aula, sentir como se ele importasse, vai acontecer. E o que você comentou é isso mesmo, né? A gente precisa ser agradável e relevante. E nós temos essa experiência como pessoas, quem como ser humano hoje não lembra de professores que, nossa, eu odiava esse professor. Na graduação, no ensino médio, no ensino fundamental, que seja, eu odiava essa pessoa, porque ele era grosso, né? Porque, nossa, ele nunca deixava a gente falar. Nossa, porque tudo que a gente perguntava, ele falava que estava errado. No online isso acontece também, é o ser agradável, né? E aí, de novo, varia de pessoa para pessoa, cada um é de um jeito, beleza. Mas o nosso papel aqui, quando eu só sou grosso, quando eu não dou voz para o aluno, quando eu não dou chance para ele falar, quando eu não penso no aluno, no meu preparo de aula, eu penso no que eu, professor, preciso atingir com aquela aula e não que o aluno precisa atingir e como fazer com que ele faça parte da aula e não só eu que tenha que conduzir a aula, tudo isso vai embora. Todo esse processo de atingir os objetivos da educação vai pro ralo abaixo, né? E o online trouxe essas que eram problemas antes, agora potencializou. E muitas coisas estão acontecendo também nesse sentido. Voltando lá no começo, não tem uma receita, não tem uma coisa que vai funcionar em todos os sentidos, mas você compartilhou algumas experiências, eu compartilhei algumas experiências que demonstram, nós conseguimos criar essa leve conexão. E aí eu vou fazer piada comigo agora, né, aquele momento professoral, mas trazendo para cá para a live, todo mundo olha para minha cara e o pessoal olha para mim, eu já ouvi até isso aqui no Instagram, sou muito sério, né, nossa, você é sério. E
Quem me conhece sabe que eu não sou bem assim, né? Eu sou um palhacinho, às vezes bem mais que isso. Na sala de aula, essa imagem que muita gente que nunca teve aula comigo acaba tendo, também ela vai embora, tá? E aí eu tô compartilhando a minha experiência mesmo, eu e Renan. Por quê? É aquele momento que eu quero, vou ficar uma hora com eles, por que eu vou fazer uma coisa chata? Por que eu vou fazer uma aula pesada? Eu vou deixar de ser aquele cara sério que todo mundo acha que eu sou, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito, mas é um momento que eu preciso pensar um pouco em quem está ali do outro lado, o que essa pessoa vai perceber de mim e como que ela vai levar essa aula, porque ela acha que eu sou sério, que eu sou grosso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, então ela não vai ter estímulo para querer participar, né? E aí a gente volta, temos essa lembrança, eu tenho na minha cabeça aqui claramente, né, e de coisa que aconteceu lá no ensino fundamental, de professor que eu não sentia vontade de participar da aula dele, justamente porque não deixava falar, não deixava participar, era sempre um negócio cronometradinho, e porque quando a gente falava, a gente não se sentia confortável, a gente sentia como se estivéssemos constantemente cometendo erros e estivéssemos atrapalhando o professor. Como que o aluno vai pensar que ele está atrapalhando o professor? Sendo que é uma construção, aluno e professor construindo algo juntos. E no online a gente está vendo isso acontecer também em alguns contextos, né, Neri? Sim. Renan, eu quero começar comentando uma coisa que você falou, né? Isso do professor, de você lembrar que tem professor que você não gostava. Eu acho que eu ia me sentir tão... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu ia me sentir tão triste, sabe? De saber que, assim... Poxa, eu sou lembrada como aquela professora que era chata, que não me deixava falar, sabe? A minha saída agora recente da UEMP me deixou assim aquele gostinho de quero mais, de logo eu volto, de logo eu tô aí, porque os meus alunos, os meus colegas de trabalho, sabe, eles demonstraram tanto carinho por mim, nós fizemos algumas reuniões, alguns beats ali pelo grupo do WhatsApp. E assim, a gente sente o carinho, né, Renan? E a gente sente quando ele é verdadeiro. A gente sente quando o seu aluno se identifica com você. Eu acho que para mim isso é muito gratificante. Então, é a diferença também da profissional que faz aquilo com amor, né? Porque eu sou apaixonada, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, eu não consigo me imaginar trabalhando assim em uma empresa, em outra coisa. Eu amo a educação, eu amo o ensino, mas eu acho que porque, sobretudo, eu amo os meus alunos. E amo eles como pessoas. E eles sabem disso. Se algum deles estiver por aí, gente, eu amo vocês. Muito, morro de saudade. Aquele Então, momento abriu o coração. Abriu o coração. Eu acho que isso é o mais importante, né? É você realmente fazer aquilo com amor, você brilhar os olhos e você saber que você vai ser lembrado pelas coisas que você faz, né? Da mesma forma os nossos alunos também, né? Tem aquele aluno que às vezes você fala assim, nossa, fulano faltou hoje, a aula vai fluir. Você imagina você ser lembrado como esse aluno? O aluno que o professor torcia para que você faltasse na aula, porque aí a aula ia fluir sem você, então... Eu acho que dá para pensar dos dois lados aí, não dá não, Renan? Dá para pensar dos dois lados, e o que você comenta de o aluno está participando, né? Eu não quero ser esse professor que vai ser lembrado como o cara chato, enfim. Isso é algo para a gente pensar um pouquinho também, e nessa questão do amor, né? Eu vi também algumas discussões, eu acho que é legal a gente ouvir as vivências e experiências de outros professores e problemas que eles estão passando, né? Para a gente conhecer um pouquinho do outro também. Às vezes a gente se decepciona, como eu falei, e esse foi um momento de decepção para mim, esse comentário que eu vou comentar, eu vou falar agora, de um professor falando que ele não achava ok, que o governo queria obrigar ele a ligar a câmera e fazer uma aula em que ele usava o slide, que ele não usava só o livro. E aí eu fiquei pensando, olha, primeiro que a gente não gosta de ser obrigado a fazer nada, né? Ninguém gosta de ser obrigado a fazer nada. Mas é um momento que essa pessoa que teve essa fala, ela colocou como se o governo está me obrigando a fazer isso, eu não quero fazer. Mas como que a aula vai acontecer, sendo que o professor não está ali, como que o professor não demonstra que ele se importa com o aluno. Então é um momento que a pessoa não está pensando que o final, que, né, o produto final ali é o processo de aprendizagem do aluno. Ela está pensando que eu não quero fazer isso, eu não quero participar disso. E quando você fala também sobre a questão do amor, eu acho legal da gente trazer isso para cá, porque assim, eu também sou apaixonado pelo que eu faço. E talvez algumas das pessoas que estão aqui também apaixonadíssimas pelo que fazem. Mas nós precisamos reconhecer também que estamos cansados, né? Acho que isso é muito importante da gente reconhecer. Esse cansaço, chega num momento extremo, né? Ele acaba sobrepondo
o amor que a gente tem por qualquer coisa. A gente fica cansado, isso leva um pouco, né, na qualidade do nosso trabalho. Isso em qualquer área, né, qualquer área de trabalho, isso acaba sendo um problema. Precisamos tentar fazer com que isso também não seja um problema para a gente, por mais que seja, né, algo muito difícil de tentar atingir. Mas, apesar desse cansaço, apesar de tudo, a gente ainda está pensando, poxa, os alunos não ligam a câmera, os alunos não fazem isso, os alunos não fazem aquilo. Mas o aluno, às vezes, também precisa falar um pouco com você. E é aí que a gente fala da nossa conversa toda aqui hoje. Quando eu estou cansado ali, mas eu ainda tenho esse amor pelo que eu faço, faz sentido o que eu estou fazendo. E o aluno reconhece que faz sentido, né? Ele reconhece o seu esforço como professor. A gente cria essa conexão e, poxa, flui bem. Eu já tive aula que eu cheguei, né, e eu estava exausto naquele dia. E foi uma aula que funcionou tão bem. Eu senti tão bem na aula. E às vezes eu comecei a aula, né, tipo, pensando, poxa, não vai ser uma aula legal, porque eu hoje não estou muito bem, sabe? Acho que não vai funcionar legal. Não é justo para eles. Eu fiquei pensando assim, não é justo para eles, né? Eu tô aqui, eles separaram esse momento do dia para chegar, a gente vai se encontrar, todo mundo teve que, né, fazer o que tem que fazer para poder se reunir nesse horário, entrar no horário, usar um computador, usar a internet, e eu não estou bem. Mas aí fluiu, funcionou bem, porque aquele processo de criar conexão com eles fez com que a gente se sentisse tão melhor. E o que você fala sobre isso? A gente não quer ser o professor chato, o aluno, né, tem muito aluno também que não vai querer ser aquele aluno que é lembrado por ser, né, faltou e a aula fluiu, e é um processo da gente pensar um pouco nisso sim. Eu tinha anotado algumas estratégias aqui, Neri, eu lembro que a gente tinha discutido um pouquinho também, então a gente comentou sobre algumas para a gente tentar finalizar, né? Então esse momento de dar voz para o aluno e tentar fazer isso o máximo que a gente puder, né? Como que eu dou voz para o aluno? A gente tem o chat, a gente tem estimular o aluno a ligar o microfone, é legal, eu sempre falo com os meus, o chat tá aí, mas se puder ligar o microfone, liga o microfone, pode me interromper. Eu já vi professor brigando com o aluno porque ele interrompeu, como é que eu vou fazer isso? O aluno quer falar. Vamos tentar pensar um pouco nisso também. Fazer pausas. Eu posso fazer uma pausa, verificar o progresso deles, verificar o que está acontecendo, né? O chat está ali e às vezes tem conversa paralela no chat. Vamos trazer aquilo para a aula também? Às vezes é uma conversa paralela que você pode trazer para a aula. Brincar, fazer uma piada, usar como exemplo, né? Tirar uma dúvida, perceber que tem gente que está conversando sobre coisas aleatórias que dá para a gente utilizar, alguma coisa sempre dá para utilizar, né? O feedback. Feedback é uma coisa importante agora no online, né? Não estamos mais vendo o aluno face a face, então esse processo de dar feedback para o aluno, falar sobre o que ele fez, sobre a atividade, responder dúvidas, e cria muita conexão, sim. Eu sempre falo, às vezes, quando converso com alguns professores, tenta chamar o aluno pelo nome. Isso é fácil agora, porque a lista de alunos está ali, você tem, às vezes, a foto, você tem na videochamada o nome da pessoa aparece ali. Eu acho legal isso, chama o aluno pelo nome. Quando a gente é chamado pelo nome, nossa, a gente se sente melhor, não é? Isso em qualquer momento, se a gente é chamado pelo nome. Isso é uma coisa que hoje, né, as empresas utilizam como uma estratégia de marketing. Manda um e-mail para você que tu começa com o teu nome, enorme lá a letra, chamando Renan. Temos uma oferta especial para você. Poxa, não funciona... Feliz aniversário. Não funciona comigo, mas funciona com muita gente, porque a gente se sente um pouquinho melhor. Na sala de aula também, o professor está chamando o meu nome, né? E aí eu vejo professores às vezes comentando, e eu também já passei por isso. O feedback no online, ele demora um pouco mais, porque a gente tem que ter um cuidado maior com a forma que a gente está passando isso, com a linguagem. Às vezes leva tempo escrevendo alguma coisa, né? Leva tempo corrigindo. Como que eu posso fazer isso? Nem sempre você precisa necessariamente, toda a atividade, fazer um feedback personalizado para cada um. Mas esse processo de personalizar o que você está jogando de volta para o aluno, a resposta que você está dando para ele, também ajuda a criar conexão. Bota um emoji, bota um meme, coloca links extras para o aluno pesquisar, chama ele pelo nome, faz uma mensagenzinha de introdução. Ah, mas o aluno não vai ler. Olha, é difícil a gente saber quem está lendo e quem não está, né? Mas quando a gente pensa, eu tenho uma turma de 25, se eu tenho 15 participando, se eu tenho 10 participando, eu tenho 10 pessoas participando, né? As outras pessoas podem não estar participando, eu tenho 10 que estão. Eu vou ignorar essas 10 que estão participando? Sim. Né? A gente tem alguém que colocou ali, a gente se sente mais importante quando o professor faz isso, né? Acho que a Nutrislane colocou ali no chat. A gente se sente mais importante. Quando éramos alunos, né? Nós recebíamos lá a correção do professor, ele chamou a gente pelo nome.
Ele fez um comentário específico de algo que a gente falou. Ele comentou não só os erros, ele comentou, ressaltou coisas importantes que ele gostou no meu texto, na construção do que eu fiz, ressaltou coisas que ele achou engraçado. Poxa, a gente tende muito a entender que o processo de feedback e de correção é só para realmente corrigir, apagar o que está errado e colocar o que está certo. Mas é um processo de retornar para o aluno, olha, isso ficou bom, isso pode melhorar, isso aqui não é muito bem, né, não é muito bem o que a gente pode seguir. E eu acho que isso funcionaria em várias áreas do conhecimento, não é só na área de humanas, né? A gente pode conversar com o aluno um pouquinho. Sim, sim. E quando assim, eu não sei, mas eu me lembro quando o meu professor corrigia um texto, um trabalho meu, e ele colocava um excellent, né? Um excelente, uma carinha, alguma coisa. Nossa, era tão legal. Eu pensei, nossa, ele gostou, né? Ele botou até uma carinha, ele colocou um excellent ali e tal. E eu sempre tive isso, né? Os meus alunos, nossa, às vezes até ficava com a mão doendo de eles pediam o visto, no caso das crianças. Professor, não vai ter visto no caderno hoje? Porque parece que essa questão do visto, ela veio, né? Uma coisa que veio e ficou, assim, meio que Ficou. tradicional. E aí eu tinha que fazer. Mas se eu fizesse um coraçãozinho ou uma carinha para um, eu tinha que fazer para a sala inteira. Porque, professor, você fez o coração para ele e não fez para mim, né? E essa questão do feedback, eu tenho esse trabalho, sabe? Eu acho que, assim, eu comecei a trabalhar com essas questões, essa questão do o Google Classroom, essas coisas, ainda no presencial. Você mesmo foi, né, foi uma pessoa muito importante nesse processo, trabalhamos junto no PIBID, lá com o terceiro ano, depois eu fui para o TFPR, que foi assim, para mim foi, nossa, que experiência gratificante, sabe? Eu lembro de muitos dos meus alunos. Esse dia um aluno meu mandou uma mensagem para mim, professora, eu sou o fulano, a senhora lembra de mim? Claro que eu lembro de você, sabe? Muitos deles eu ainda tenho o número salvo no meu celular, ou às vezes eu não tenho, mas assim, olha que eu olho, eu falo. Eu vejo eles postando as coisas, agora estão trabalhando fora, estão trabalhando numa empresa, numa multinacional, e eu falo, gente, eu fui professor dessa pessoa. E aí eu comento, eu amo comentar, eu vou lá e comento no Facebook, parabéns e não sei o quê, e eles me respondem, prof, né, você foi muito importante, você fez parte desse processo. E mesmo sabendo que lá no TFPR eu era professora de inglês, né, não era da área específica deles, eles me dizerem que eu fiz parte da vida deles, que eu toquei eles de alguma maneira, é muito legal, é muito bom. Agora aqui, trabalhando com formação de professores, então, eu acho que assim, nós somos tão exemplo dos nossos alunos, né? Acho que muito mais até, porque agora, às vezes, eles olham pra gente, não só como, ela é minha professora, mas é a professora que eu quero ser também. Ou é o professor que tem alguma coisa que eu não quero ter, sabe? Então, eu acho que essa questão da exemplificação também. Na minha aula dessa semana, nós trabalhamos as práticas colaborativas. Então, nós fizemos umas leituras sobre o que é o co-teaching, né? O que é essa prática colaborativa entre professores. E eu vi a gente naquele texto, sabe? Eu até mandei uma mensagem para você, né? Falei, Renan, a gente fazia isso na época do PIBID. O que é esse co-teaching, né? Esse co-teaching é você trocar experiências, é você colaborar. Renan, eu fiz uma atividade nova. Poxa, passa para mim, troca experiência, deu certo com a minha turma, não deu, sabe? Sentar na hora do intervalo com seus colegas, que às vezes é de uma outra área, mas que tem uma ideia bacana, trocar ideias. Porque assim você chega com o seu aluno e fala, gente, vocês precisam ser colaborativos, vamos fazer um trabalho em grupo, ajuda um ao outro, mas você não dá esse exemplo para eles, não é estranho também, né? E a questão do feedback é muito bacana para mim, porque eles respondem, a grande maioria deles. Então eu coloco lá assim, né? Eu vi que a Nutrislane estava aí mesmo, ela era minha aluna, vou usar de exemplo aí, Nutri, né? Nutri, parabéns, tal, você fez isso e não sei o quê. Ai, thank you, teacher. Pai, me mandava um coraçãozinho, um emoji, sabe, de volta. Eu falava, olha, eles estão antenados. Às vezes eles me mandavam conselhos. Prof, já é de madrugada, vai dormir. O que você está fazendo acordada? Até isso, sabe? Então eu digo, eles nos ensinam muito, até isso, essa preocupação que eles demonstravam de, prof, é madrugada, vai dormir. Você fala, é verdade, né? Eles esqueci que ele está recebendo a notificação do que eu estou fazendo agora, 3 horas da manhã. É aquela questão você se importa com quem se importa com você. E eles nos leem, né, Renan? Acho que para concluir essa minha fala aqui, eles nos leem. Quando você disse que, eu cheguei lá, não tô com a cara muito boa, tô meio cansada, eles já olham e falam, prof, tá tudo bem? Você tá com a carinha meio cansada? E às vezes eles vão passando uma energia para você. Isso acontece no online. E é igual, eu acho. Eu acho que dá para ser igual, assim. Tem uma certa distância? Tem. Mas dá para ver uma proximidade, porque pode observar, né, que os nossos alunos, de vez em quando, eles estão com a câmera ligada e estão com uma carinha sapeca.
É porque tá fazendo fofoca no WhatsApp com o amiguinho. Isso é igual na sala de aula, não é? Quando eles estavam cochichando ali. Às vezes você está aqui falando uma coisa, discutindo, eles não estão falando naquele momento, eles não estão ligando o microfone e respondendo você, mas estão respondendo no chat, interagindo no chat. Aí fica nós assim, né? Ouvido aqui, olho ali, porque a gente quer... Exatamente igual eles faziam na sala de aula. Aqueles que não queriam participar da grande discussão no momento, mas eles estavam participando ali no cantinho, sabe? E aí a gente faz o quê? Busca eles para grande participação. Então, eu acho que assim, como fazer meu aluno ligar a câmera? Como fazer meu aluno participar? Envolver. Eu acho que é isso. Não é uma receita, mas o envolvimento seria uma das coisas muito importantes. E tentar trazer o que funcionava para o presencial para cá, adaptado, e o que não funcionava, o que você não gostava, o que não funciona aqui, deixa de ladinho e vamos nos renovando um dia após o outro. Então a questão é essa, somos adaptáveis, flexíveis, vamos renovar. Acho que seria mais ou menos isso. E nós temos muitos recursos digitais para nos ajudar, né, nesse processo de colocar os alunos para trabalhar em grupo, de colocar o aluno mais próximo de você, no sentido de que eu não preciso esperar uma semana até o aluno finalizar a tarefa para poder ajudar ele com aquilo, para poder responder, né, alguma dúvida, para trazer aquilo de volta para uma aula. Às vezes você percebe já, né, quantas vezes não aconteceu comigo, de perceber que uma tarefa que eu atribuí hoje, o prazo é semana que vem, eu já consegui ver que, nossa, foi um pouco complicada. Na semana que vem eu já consegui trazer aquilo para a aula, né, trazer um feedback ali, conversar um pouquinho. E você falou, às vezes manda uma mensagem para o aluno, meme. Nossa, meme é uma coisa tão próxima dos alunos hoje, porque faz parte da realidade de todo mundo. Todas as vezes que eu utilizei meme foi assim, e eu não vou usar isso extensivamente, porque isso também é parte, né, quando a gente fala de não ter receita, exagerar também é uma coisa que a gente tem que tentar evitar. Mas às vezes que eu utilizei, a gente deu risada, a gente brincou, a gente aprendeu coisa nova, a gente falou de novos memes, enfim, teve aluno que procurou meme no Google para falar que já tinha achado um parecido. A gente criou uma conexão aí também, a gente conversou um pouco nesse processo também, a gente aprendeu um pouco nesse processo, né? E tá próximo do aluno. Adaptar, né? Adaptar. O meme. Adaptar o meme. Adaptam o meme. Gente, eles me marcam, né? Eles me marcam. Tenho certeza que marcam você também no Instagram, ali mandam coisinhas, piadas linguísticas, gente. Eu amo piada linguística, continuo me mandando, sabe? É muito legal. Figurinha no grupo do WhatsApp. Porque, assim, Figurinha. eu acho que o WhatsApp é outra coisa que eu acho que ele é bem discutível. Muito professor falava, eu não quero ter grupo do WhatsApp com meus alunos porque está invadindo a minha privacidade. Outros falavam assim, eu acho que eu meto... Mas eu sempre tive grupo de WhatsApp com os meus alunos, mesmo presencial, porque eu achava importante, sabe? Eu nunca tive grandes problemas, assim, de aluno que ficava mandando bom dia, boa noite, boa tarde, correntes, esse tipo de coisa. Eu nunca tive esse problema. E mesmo que se tivesse, a gente chama no cantinho e fala, não é legal e tal. A gente conversa. Regras básicas. Figurinhas, hoje no meu grupo assim da pós-graduação mesmo, a minha própria orientadora, ela manda figurinha pra gente, às vezes aqueles memezinhos assim de pós-graduado da depressão, e um passa pro outro. Hoje mesmo eu mandei, eu acho que 2 figurinhas de graduação para 2 alunos meus, sabe? Tipo, que vontade de fugir. Gente, isso é gostoso, isso é bom. Isso faz parte, né? Com prazer, vamos fazer as coisas com amor, vamos deixar as coisas leves, né? E para quem tem grupo com os alunos, né, é tão legal quando você percebe que o aluno está participando do grupo sem você ter que pedir. Quanto isso acontece é tão legal. E aí essa questão do meme, ela vai funcionar no grupo também, né? Eu já tive aluno, nossa, achei um meme de algo que a gente discutiu essa semana. Jogou lá no grupo. Super legal, a gente discutiu, trouxe depois para aula, a gente riu no grupo, né? Aluno que, pessoal, eu achei esse link aqui desse site que tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana, e compartilhou com os outros. É um estímulo que a gente vai dando para eles, né? E esse estímulo vai ajudar nesse processo de criar conexão entre eles, porque também é importante, e com a gente aqui também, com o professor que tá aqui do outro lado. E eu acho que pra gente finalizar, Neri, assim, só falando um pouquinho sobre tudo que a gente pensou, é sempre pensar um pouco no aluno, como que o aluno vai receber isso, quais são os momentos em que ele pode participar da aula e que ele pode ser protagonista também. Esse processo de deixar o aluno como protagonista também é muito importante. Isso cria uma conexão, porque ele se sente importante, né? E ele é importante. Sem o aluno, como que a gente tem na sala de aula? Só o professor ali falando sozinho? Não funciona, né? Então o aluno é importante nesse sentido também. E de tudo isso que a gente falou, tem muito aquela questão de precisamos tentar ser os professores que gostaríamos de ter, né? Discutimos sobre, professores que hoje a gente lembra
e a gente lembra deles como pessoas grossas, pessoas que só queria cumprir tabela, não deixava a gente falar, respondia, né, fazia a gente se sentir mal com as perguntas que nós fazíamos. Então, eu não quero ser esse professor, eu quero ser o professor que eu gostaria de ter. Então, isso é uma coisa para colocar um post-it na geladeira, botar no computador e lembrar sempre, né? Eu estou trabalhando aqui, eu não estou trabalhando para o governo, para ganhar meu salário só, para a escola, né? E eu costumo falar, enfim, ninguém tem nada a ver com os corres de todo mundo, mas tem profissões que requer que a gente tenha um pouco de sensibilidade, um pouco de pensar no outro, e empatia, e tentar entender que o produto final está ali, né? E a profissão, professor, educador, ela é muito isso. Se eu só penso em cumprir o meu conteúdo, em receber meu salário no final do mês, em vou sentar aqui no Google Meet, no Zoom agora, vou falar por uma aula, preparei o slide e boa, acabou o slide, acabou, cada um vai para sua casa, não tem nada a ver com isso, a gente não cria nenhuma dessas conexões. A gente, no final, estamos só cumprindo tabela e não estamos atingindo o nosso objetivo. E dificultando, né, esse processo de realmente fazer lá no final, medir o quanto o aluno realmente assimilou de tudo isso, o quanto que ele vai levar aquilo para a vida, o quão de importância, o grau de importância que ele vai atribuir para o que a gente está levando para a sala de aula. Eu acho que eu tenho isso muito, acho que eu até publiquei uma vez aqui no Instagram alguma coisa sobre isso, ser o professor que a gente gostaria de ter, e também sobre colaborar, né, com o aluno no processo dele, porque o aluno está ali colaborando com você, professor, também no seu processo de formação, né? É uma troca entre ambas as partes, né? E é uma construção que a gente faz juntos. Então, eu deixo isso como algo muito importante para a gente levar aqui hoje. Acho que a gente pode manter essa discussão depois, né? Levar lá para os stories, discutir mais, posso preparar um post aí sobre isso. Tem muitas estratégiazinhas que eu já fiz que eu acho que é legal trazer pro Instagram agora, mas essa fala de ser o professor que a gente gostaria de ter, para mim, é muito importante a gente deixar ela aqui hoje. Você gostaria de falar mais uma coisa, Neri, antes da gente finalizar? Renan, eu acho que é isso mesmo, sabe? Você disse, não tem receita pronta? Não tem. São relações que se estabelecem, elas vão continuar. E o que se leva da vida são as relações, é tudo que você vive de positivo, de negativo, tudo é aprendizado, né? É a troca, é o amor, é o carinho, é o quanto você é importante, quanto as pessoas são importantes para vocês. Então, assim, lidar com pessoas é um dos trabalhos, eu acho que mais desafiadores que existem no mundo, porque no dia que você acorda super animado, você de repente lida com pessoas que não estão tão animadas assim. Naquele dia, alguma pessoa pode ter tido uma perda, você pode ter tido uma perda. Eu já trabalhei assim, eu já lidei com esse momento, ter chorado momentos antes, respirar e entrar na sala de aula e no final da aula falar assim, nossa, foi bom, foi bom. E eu sei que eles também se sentem assim, né? Então, as relações, eu acho que o que é criar conexões? É isso, é você se permitir viver, vivenciar e criar histórias mesmo com pessoas que você vai levar para a sua vida inteira. Então, eu acho que é isso. E no mais, eu estou super aberta, com vontade de conversar, né? Vontade de conversar mais e mais e mais e mais. Mas fico aí, estou aberta, posso ajudar também com algumas sugestões, coisas que eu já utilizei, alguns recursos, enfim. E convido os meus alunos e ex-alunos também, ó, participem, dê sugestões, falem aí o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram e continuem aí, sigam o Professor Digital, porque ele traz, ó, muitas dicas importantes. Essa super propaganda. Neri, perfeita a sua fala, sabe? Acho que assim, se nós começássemos a gravar as nossas discussões que a gente tem às vezes nos nossos meets de várias horas, a gente tem vários podcasts, né, de discussão que a gente tem aí, acho que funciona muito bem. E eu queria te agradecer muito por separar esse momento da sua agenda, que também é uma agenda apertada agora, né, para a gente poder conversar um pouquinho, aceitar esse convite de amigo e de parceiro de trabalho, né, que eu sei que foi uma coisa aí meio do nada também, surgiu na semana passada, fui trazer esse convite para a Neri, de cara já aceitou, nem falou, vou pensar, já vamos fazer, né? Então tenho que te agradecer imensamente por isso e para o pessoal que participou até aqui também, pessoal, muito obrigado por terem participado, a live vai ficar gravada, vocês podem reassistir, quem quiser reassistir, quem perdeu alguma parte pode fazer isso depois, e estamos aqui, né,
como profissionais, a gente acha que é muito importante também algo que a gente discutiu hoje, que é colaborar com o processo de formação um do outro. E o que a Neri falou é assim, lidar com pessoas é uma coisa difícil em toda a profissão, e lidar com a formação de outras pessoas também é algo que requer muita sensibilidade e requer muita reflexão. Isso a gente precisa constantemente estar fazendo, né? Quem é professor e se esquece por um momento em que preparar uma aula é não só preparar o que você fará ali, mas também o que o outro pode fazer durante essa aula, precisa retomar esse pensamento. E quem é professor e se esquece que nós temos um papel muito importante quando a gente chega ali para uma aula com os alunos e que eles vão sim lembrar da gente, né? E vamos lembrar do que a gente está trazendo como pessoas e como profissionais e que nós estamos tentando levar para a sala de aula para que eles levem para a vida. Isso é importante também, a gente não pode esquecer dessas coisas. E com isso eu finalizo a live, agradeço novamente, Neri, muito obrigado. E é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Tchau, tchau. Obrigada, Renan. Tchau, tchau.